Olá, tudo bem com você, profissional da enfermagem que quer atuar no ramo da amamentação? Nós vamos falar hoje sobre o momento em que começam a nascer os dentinhos do bebê e o bebê começa a morder o seio materno. Como que você vai manejar isso na sua cliente? Depois da vinheta. Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a amamentação e o nascimento dos primeiros dentes. Como que você, profissional da saúde, vai orientar a sua cliente? Então, uma coisa que você precisa observar: quem lida com a amamentação, com o aleitamento materno, tem que estar sempre bem capacitada. Tem que ter pelo menos fontes fidedignas para buscar. Você não vai saber de tudo o tempo todo, mas um ponto de qualidade para o bom profissional é ele ter humildade de perguntar quando ele precisar de ajuda. Tenha o seu banco de dados, saiba onde buscar as informações, porque você pode precisar da orientação, às vezes, de um profissional mais experiente, ou de um profissional que seja da mesma época que você, que tem o mesmo tanto de tempo de profissão, mas ele passou por um problema que às vezes você não passou. Então você tem que estar preparada para o início da amamentação, preparada para o momento do nascimento dos dentes e preparada também para o desmame, para a volta ao trabalho. Então, o nascimento dos dentes são pontos importantes que tem que ser observado. Em que momento da mamada esse bebê está mordendo o seio materno? O bebê está mordendo no início da mamada? Então, a mãe colocou lá o bebê para mamar, ele está mamando e esse bebê começou a morder o seio materno. Primeira coisa, o comum é que os dentes nasçam entre o sexto e o oitavo mês. Mas tem bebês que já nascem com o dentinho, tem bebês que nascem dente muito cedo e tem bebês que nascem um pouquinho mais tarde. Então, às vezes, esse bebê vai estar nascendo dentinho e ainda está em aleitamento exclusivo. No momento, né, que ele está mamando só na mãe. E pode ser que ele esteja nascendo já no momento que ele está com introdução alimentar. Então, ela está amamentando e às vezes ela está com o bebê mal posicionado. Se o bebê não tiver com a região cervical aqui bem apoiada, porque sempre que eu falo das posições de amamentação, eu oriento que tem que sempre firmar bem o pescocinho do bebê. Porque às vezes a cabecinha pesa para trás e ele está sugando e ele cai para trás e aí ele morde para poder segurar o peito. Então, geralmente, quando ele começa já a morder no começo da mamada, apoie a cervical. Observe se o bebê está bem posicionado e se o pescocinho dele está com suporte adequado. Então, dê suporte para essa região cervical do seu bebê. Seja na posição tradicional, seja na posição invertida, seja qual for a posição que o seu bebê estiver amamentando, na posição de cavalinho, dê a ele suporte cervical. Principalmente nos dentinhos que nascem quando o bebê está mais novinho, antes dos 6 meses, porque ele ainda não tem esse controle da cervical, não. Uma coisa boa para ajudar a controlar também a cervical é colocar o bebê numa posição que nós chamamos de tummy time, que é de barriguinha para baixo. É um tempo que o bebê fica de barriguinha para baixo, ele fica levantando ali a cabecinha e isso fortalece a musculatura da cervical. Mas no momento da amamentação, tem que dar apoio sim para essa região cervical. E se o bebê estiver mordendo ali no meio, ao longo da amamentação? Não é nem no início nem no final, é ali mais ou menos ao longo da amamentação. Isso pode ser porque ele está com desconforto na gengiva causado pelo nascimento dos dentes. Então ele está procurando um alívio gengival. O que você vai fazer? Antes da mamada, você vai pegar um mordedor, deixar ali na geladeira, num local limpo, né? Bem limpinho. E depois dá para o bebê morder. O geladinho alivia e ele morde. Aquilo também alivia e depois você vai colocar ele para sugar o seio materno. Provavelmente ele não vai morder. Mas e se o bebê estiver mordendo no final da mamada? No final da mamada já significa mais um desinteresse mesmo. Ele já acabou de mamar, está satisfeito, mas ele quer continuar ali brincando, porque isso é um vínculo. Então muitos bebês até dão uma olhadinha assim para a mãe, dá uma risadinha e nhaque, e morde. Por quê? Porque aquele momento dele ali é um momento de descontração, é um momento de brincadeira. O bebê dá sinais de que ele vai morder. Ele vai dar sinal porque a língua do bebê, quando ele vai sugar o seio materno, ela vem para frente, para poder sugar o mamilo. Então, se você perceber no padrão de mamada que se o bebê tirou a linguinha, é porque ele vai morder. Então, você já se antecipa e tira ele do peito. Se no final da mamada, é porque ele já está satisfeito e ele está só querendo brincar mesmo. Então, coloca o seu dedo e muito cuidado, porque ele pode morder o dedo.
na comissura labial do bebê, para que ele largue o bico, o mamilo, e você consiga tirar o bebê de forma de machucar. Porque se você puxar de uma vez também, no que ele vai lá esticando, né, a mãe vai ver até estrelinha. Então tem o momento certo e a forma correta de tirar esse bebê do seio materno. A posição aqui, ó, a posição da região mandibular do bebê vai ser diferente quando ele deixar de sugar e for morder. A mãe começa a observar, passa a observar a amamentação da criança e ela vai conseguir perceber quando o bebê for morder. Então tira do peito antes, porque esse bebê já está satisfeito. Outros motivos também, então, que podem levar ao bebê estar mordendo o seio materno é distração, tanto do bebê quanto da mãe. Por isso que a gente fala que a amamentação deve ser num lugar tranquilo. Se o bebê tiver barulho, luz forte, às vezes de televisão, movimento, ele vai se distrair e ele começa a morder o seio materno. E se a mãe estiver distraída, tá amamentando ali, tá distraída, tá fazendo outra coisa, o bebê pode morder para chamar atenção. Oi, eu tô aqui, olha para mim. Esse momento é nosso, de vínculo aqui, eu quero você só para mim. Então pode ser por distração da mãe, o bebê morde para chamar atenção. E também nós temos que lembrar que, às vezes, o bebê ele fica estressado porque a quantidade de leite está diminuída. Às vezes a quantidade de leite está mais baixa mesmo, algumas mulheres produzem uma quantidade menor de leite, e o bebê ele fica nervoso porque ele quer mais e não tem, e aí é onde ele começa a morder para poder sair mais leite. Às vezes ela está voltando ao trabalho e não fez a ordenha de estímulo, dá uma diminuída na produção, e o bebê quer mais, ele ainda não está satisfeito, e ele então está um pouquinho estressado. Então, o que você deve fazer nesse momento? Orientar a sua cliente a regular essa produção de leite. Como que se regula a produção de leite? Com ordenha de estímulo. Existem alguns alimentos ou medicamentos que são chamados de galactogogos, e aí o alimento você pode orientar o uso de alguns chás. O medicamento galactogogo, daí se for identificado mesmo que é uma produção mais baixa, hipogalactia, o pediatra ou até mesmo o obstetra dessa mãe pode indicar o uso de alguns medicamentos que nós chamamos de galactogogos. Então, produção insuficiente faz também com que o bebê fique lá mordendo o seio, o mamilo da mãe. Quando você for observar, então, atender esse tipo de caso, pergunte que momento que o bebê está mordendo o seio materno. É no início da mamada? É no meio? É no final? Como que é o ambiente que você está amamentando seu bebê? É um ambiente tranquilo? É um ambiente silencioso? Você está ali o tempo todo naquele vínculo mesmo com o seu bebê? Como que é a situação? Para que você possa orientar de forma correta. Profissional de saúde, profissional da enfermagem que deseja trabalhar com aleitamento, busque informações de fontes fidedignas. Busque cursos, busque conhecimento de pessoas que vocês sabem que estão sendo mesmo profissionais amigos da amamentação, porque tem tanta coisa que envolve a amamentação que não pode ser qualquer pessoa que vai lá querer ajudar sem ter conhecimento, sem conhecer de anatomia, sem conhecer de fisiologia. É muita coisa que envolve a amamentação. E às vezes você já está há anos no mercado e aparece um caso que você nunca tratou. Então você tem que estar preparada para aquele momento, para você buscar informação no lugar certo e não qualquer tipo de informação. Deixa sua dúvida aí nos comentários, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que possa se interessar por esse assunto e conta também a sua história. Já teve alguma experiência com a amamentação no momento do nascimento dos dentes? Conta aí pra gente e até a próxima!